Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o magnetismo. E quando fala sobre o magnetismo, a primeira coisa que vem à mente de vocês é ímã, né? Sobre ímãs. Primeira coisa que fala, né? Magnetismo é ímã, né? Então, como nós temos aqui, por exemplo, alguns modelos de ímãs que vocês já conhecem, né? Aqui em cima à esquerda nós temos o ímã em barra, né? Retangular ou paralelepípedo, né? Nós temos aqui o ímã em forma de ferradura abaixo. À direita embaixo nós temos aquele ímã circular, que é o ímã de caixinha de som, né? Você abre a caixinha de som, o fone de ouvido, lá tem um ímãzinho circular, né? Ou o ímã da bússola, por exemplo, um ímã fino, né, em forma de agulha. Sim, são formas de ímãs, né? São tipos de ímãs também. Mas quando a gente fala sobre magnetismo, em física, o magnetismo ele é um pouquinho mais amplo, né? Ele vai além do ímã, né? E nós podemos ver aqui tem alguns exemplozinhos, né? Aqui no centro da tela nós temos um ímã a nível microscópico, né? Exatamente no centro aqui nós temos um ferromagneto com os momentos magnéticos todos alinhados. À sua esquerda nós temos um material desmagnetizado com os momentos magnéticos totalmente desalinhados. À sua direita, em amarelo, nós temos um antiferromagneto, né? Onde os ferromagnetos se alinham antiparalelamente. Você pode enxergar cada uma dessas setas como se fosse um micro-ímã, né? Um pequeno ímãzinho. Mas dando um passinho para trás, acima nós temos aqui uma colher formada por magnetita, né? Uma colher de adivinhação chinesa. E isso aqui remota a muitos anos atrás, né? Alguns anos antes de Cristo, né? Eu coloquei uma outra imagem aqui proposital, né? Sobre uma pessoa que usa o ímã para se locomover, né? E com base na terceira lei de Newton nós sabemos que isso não funciona, né? Mas ela está aqui para provocar vocês, né? Abaixo nós temos uma evolução na gravação de HDs, né? Essa imagem em preto e branco aqui nós temos 5 MB, né, desse tamanho todo, e aqui junto com o pintinho nós temos 20 MB de informação que pode ser gravado nesse pequeno HD, né? O próprio HD como um todo, a gravação das informações, elas são formas justamente como se fosse cada byte é como se fosse um micro-ímã, né, onde você tem, aqui no caso, essa imagem nós podemos ver aqui, se ele aponta para um lado, você tem um 0, se ele aponta para o outro lado, você tem 1. Então, quando você grava uma informação num disco rígido, você grava uma sequência de zeros e uns, e quando você lê uma informação, você está lendo essa sequência de zeros e uns, tá? Aqui embaixo nós temos um fluido magnético, atraído por um ímã também, né? E acima nós temos aqui nanopartículas magnéticas também que podem ser tratadas, usadas para tratamento médico. Na UFG em Goiânia tem um grupo de física médica que eles usam nanopartículas magnéticas e campos magnéticos alternados para tratar câncer, né? São trabalhos experimentais em vivo, onde eles injetam nanopartículas magnéticas, colocam um campo magnético oscilante e ele vai aquecer essas partículas, né? E queimando o câncer, né? São vários estudos que são feitos ali, tem um grupo de pesquisa muito forte ali na UFG. Muito bem, então o magnetismo ele é mais amplo, né? Em particular o eletromagnetismo, que é o assunto da próxima aula, tá? Quando fala-se ímãs, né, ímã tem a propriedade de atrair objetos de ferro, né, objetos ferrosos, né. Isso aí foi observado na China, na América, na própria Europa Central também, foi observado que o material, a magnetita e alguns derivados da magnetita, tinha essa propriedade de atrair objetos ferrosos, né. E nós temos também ímãs artificiais, né. É comum quando você diz, né, eu tenho, por exemplo, aquele super ímã, né, feito de neodímio, e quando eu comento com as pessoas, já me perguntam se pega ouro, né.
Então serve para pegar ouro? Não serve, né? Não serve porque o ouro, para você poder magnetizar o ouro, você precisa de um campo magnético muito forte. Então o ímã ele não é suficiente, mesmo um super ímã de neodímio não é suficiente para poder atrair uma aliança de ouro, por exemplo, né? Muito bem. O ímã, tá? Como que se estrutura um ímã, né? Imagino que vocês já devem ter brincado com ímã, contudo, vamos conversar um pouquinho sobre ímãs. Dando um passinho atrás, na parte da eletricidade, nós estudamos cargas elétricas, cargas positivas, cargas negativas. E o curioso é que elas existem de modos separados. Tá? No caso do ímã, não é polo, não é carga, é polo. Tá? Então, o ímã ele tem os chamados polos. Então, a imagem abaixo, gravem bem essa imagem. Essa imagem mostra um ímã coberto por limalha de ferro, por pó de ferro. O que acontece? O pó de ferro ele se agrega mais acentuadamente nessas regiões extremas do ímã. E essas regiões são denominadas de polos do ímã. Tá? Polo. E tal como o ímã tem a polaridade, ela vai ser chamada de polo norte ou de polo sul. Tá bom? Então, se você pegar um ímã, né, um ímãzinho, e pendurar ele pelo seu centro de gravidade, ele vai se alinhar aproximadamente na direção norte-sul geográfico. Tá? Isso tem uma causa que eu imagino que vocês já devem conhecer, mas eu tenho que abordar aqui. Tá? Então, o polo norte do ímã, o lado do ímã que aponta para o polo norte geográfico, é denominado polo norte do ímã. A outra parte que aponta para o polo sul geográfico da Terra, é denominado polo sul do ímã. Tá? É assim que se define as polaridades de um ímã. E aí os ímãs eles têm a atração e repulsão, né? Polaridades opostas de mesmo nome ou de nomes diferentes se atraem e polaridades de nomes iguais se repelem. Tá? Então, se você aproximar um polo norte de um polo norte, eles se repelem. Se você aproximar o polo sul de um polo sul, eles se atraem. Essa força que aparece entre os ímãs, ela é chamada de força magnética. Tá? A força magnética ela é uma força de campo. Tal como nós vimos anteriormente, as forças de campo são forças de ação à distância. Tá? Então, só para recapitular, quando nós estudamos lá nas leis de Newton, as leis de Newton, nós temos a força tensora, por exemplo, ou a força elástica. Né? A força elástica, no contexto da força elástica, você pega um elástico e puxa. Ou, se você quiser ver a elasticidade da sua pele, você pega a sua pele e estica. Mas é necessário haver o contato entre os corpos para que apareça a força elástica. Ou a força tensora, né, quando você amarra uma corda num carro e puxa, existe a força que você aplica na ponta do cabo é transmitida ao longo da corda até o carrinho. E essa força é uma força de contato. A força normal é uma força de contato, a força de atrito. Contudo, existem forças de ação à distância. Por exemplo, a força gravitacional. É uma força que prende a Terra à Lua ou a Terra ao Sol e é uma força de ação à distância. Tá? Você não tem nada entre os corpos. São forças de campo. As cargas elétricas e aqui no caso das forças magnéticas também são forças de ação à distância. Tá? Tanto que você consegue atrair uma moeda só se aproximando dela. Você não precisa encostar o ímã na moeda ou aproximar o ímã de a polaridade igual de um ímã para empurrar o outro. Né? Você empurra a distância, não precisa abrir o contato. Tá? Então são forças de campo. Muito bem. Com certeza vocês já devem ter quebrado um ímã. E vocês percebem que quando você quebra um ímã, você não consegue desmagnetizar o ímã. Desmagnetizar o ímã é um outro processo. Você não desmagnetiza um ímã quebrando ele. Quando você quebra um ímã, você dá origem a dois novos ímãs, com polaridades, com cada um com duas novas polaridades. Tá? Então, isso é chamado de inseparabilidade dos polos de um ímã. Mesmo se você pegar a nível extremo, um único elétron que se locomove e um elétron em movimento gera um campo magnético,
ele vai gerar um campo magnético com polo norte e polo sul, caracterizando um microímã, né, e com duas polaridades. Né? Então a gente não consegue separar ainda os polos norte do polo sul de um ímã. A carga elétrica, você tem as cargas elétricas existindo em separado. Ímã não existe. Ímã você sempre tem dois polos novos. Tá? Muito bem. Por que o ímã se alinha com o campo magnético da Terra? Tá? É porque a Terra se comporta como se fosse um enorme ímã. Tá? A Terra se comporta como se fosse um enorme ímã, tá? E o polo sul magnético da Terra é localizado nas proximidades do polo norte geográfico. E o polo norte magnético da Terra é localizado nas proximidades do polo sul. Né? Se eu não me engano, a cada 20 milhões de anos, o polo magnético vai se invertendo, ele gira. Né? Mas aí é um tempo muito pequeno, o nosso tempo de existência é muito pequeno comparado ao magnetismo da Terra. Né? Para a gente poder observar, né, ao longo de 50, 80 anos, essa variação, né, mudança na direção. Então ele tem esse alinhamento aproximado com o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Né? Então, como nós podemos ver aqui, como um ímã, a Terra ela tem o polo norte que aponta para o polo norte magnético que aponta para o sul geográfico e o polo sul magnético que aponta para o norte geográfico. Por isso que o ímã, quando você pendura um ímã, ele se alinha com o norte do ímã aponta para o norte geográfico, porque ele é atraído pelo sul magnético e vice-versa. Tá? Muito bem. Para poder se orientar com o campo magnético da Terra, nós temos a bússola. Né? A bússola já era conhecida pelos chineses, e nós temos também alguns gregos também trabalhando com a bússola, e tem um artigo que eu li agora recentemente que diz que também na América tinha alguns indígenas que também conheciam não a bússola, mas as propriedades magnéticas. Né? Inicialmente, as propriedades magnéticas da magnetita elas eram utilizadas por adivinhos e posteriormente foi utilizada na navegação também. Né? Então aqui nós temos eu retirei essas imagens desse artigo do professor Oswaldo Pessoa Júnior. Nós temos aqui na parte esquerda um ímã talhado em forma de peixe e ele é colocado sobre uma folha ou uma palha na água e aí ele se alinha com o campo magnético da Terra e a cabeça do peixe aponta para o polo sul e o rabinho do peixe aponta para o polo norte. E à direita aqui nós temos uma bússola de pivô seco, que ela é pendurada aqui nessa ponta desse negocinho aqui. E geralmente era uma haste de bambu e ela é esculpida aqui na forma de tartaruga. Né? E a cabecinha dela aponta para o polo norte e o rabinho dela aponta para o polo sul. Também utilizada. Isso aqui nós temos aqui no ano de 1150, né? E esse aqui no ano de 1044, né? Descrito nesse ano de 1044. Esse é um artigo muito bom, eu vou colocar ele na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada sobre a origem do magnetismo. Muito legal esse artigo. Bom, se se o ímã atua à distância, a força magnética é uma força de campo, é porque o ímã ele altera, ele influencia o espaço ao redor dele. Tá? Esse espaço se dá através da criação de um campo de forças em torno do ímã. Tá? Esse campo é denominado de campo magnético. Não confunda campo eletromagnético, não é isso aí ainda. Aqui nós temos somente o magnetismo. Depois nós vamos unificar o magnetismo com a eletricidade, formando o eletromagnetismo. Muito bem. No caso aqui, nós temos que as linhas de campo elas saem do polo positivo, do polo norte e vão em direção ao polo sul. Tá? Internamente também, as linhas de campo saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. O ímã em forma de U nós podemos ver aqui também, tá? O campo magnético representado pela letra B maiúscula, e eles saem
perpendicular à superfície no polo norte e entra perpendicular à superfície no polo sul. No caso aqui à direita, nós temos um campo constante com as linhas com espaçamentos iguais. No ímã em barra aqui, nós podemos ver que na região que as linhas são mais próximas, o campo é mais intenso. Na região mais espaçada, o campo ele é mais suave, ele é menos intenso. Tá? Muito bem. Então, como eu mencionei internamente, você tem o alinhamento de microímãs, né, como se fossem microímãs que alinham todos no único ponto. E com esse pensamento, a gente consegue magnetizar o material ferroso. Né? Quem já brincou com ímã e pregos, né, você pega os pregos, eles são desmagnetizados. Se você começa a passar o prego no ímã, o prego vai ficar imantado. Porque o que acontece? Passar o prego no ímã significa dizer que você está submetendo ele a um campo magnético. Né? Então, submetendo ele a um campo magnético, você alinha os momentos magnéticos dentro do prego do material ferroso. E aí ele torna-se magnetizado também. Tá? Depois de um tempo, por efeitos da temperatura, ele vai perdendo a magnetização. Falando em efeitos da temperatura, eu não coloquei aqui, mas convém mencionar que a gente consegue desmagnetizar o material aquecendo ele. Tá? O que acontece? Quando você começa a aquecer o material, o ímã, você vai desalinhando os seus momentos magnéticos. Por efeito da temperatura, você tem a conversão da energia térmica em energia cinética pelas partículas, e elas passam a se movimentar e esses momentos magnéticos vão se desordenando. Como eles se desordenam, ele desmagnetiza. Essa temperatura que ele desmagnetiza é chamada de temperatura de Curie, ou ponto Curie. Tá? Varia de cada ferro-magneto. Muito bem. Então aqui nós temos alguns exemplozinhos para vocês. Tá? Eu vou resolver um exemplo para vocês, vou resolver 87. E aí depois os demais vocês resolvem aqui. Tá? Essa aula vai ficar aqui salva, vocês conseguem pausar o vídeo e ver também. E tem na apostila, se precisarem, manda um e-mail para mim que eu mando a apostila para vocês também. Tá? São exercícios bem tranquilos. Então, por exemplo, eu escolhi 87 porque eu escolhi. Né? 87 fala o seguinte, ó, assinale a alternativa incorreta. Então, numa prova da vida, né, você vai fazer uma provinha, muito cuidado com esses termos. Incorreto, tá? Porque ele quer alternativa falsa. Então a letra A, os ímãs originam campos magnéticos. Verdadeiro. Letra B, cargas elétricas em movimento originam campos magnéticos. Verdadeiro. Comentei com vocês que um elétron em movimento gera um campo magnético. Aí você pode pensar, mas prof, você comentou anteriormente que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, no fio de casa, quando eu acendo a tomada, você tem a corrente elétrica no fio, você tem um campo magnético ali também? Tem. Você também tem um campo magnético ali, ao redor desse fio. É o que a gente vai ver nas próximas aulas. Letra C. Os polos de um ímã são inseparáveis? Verdadeiro. Tá? Os polos de um ímã são inseparáveis. Letra D. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul magnético. Verdadeiro também. Tá? E a letra E, polos magnéticos de mesmo nome se atraem. Falso, né? Eles se repelem. Tudo bem? Então aqui é os exercícios mais fáceis do que morder água, tá bom? Os demais vocês fazem. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar. Um grande abraço, um beijo no coração e fiquem com Deus.